Meu nome é Luana, tenho 25 anos, e na noite de Natal, em um dos restaurantes mais exclusivos de Brasília, meu marido, Matheus, pediu o divórcio. Meus sogros riram. Não foi um riso de surpresa ou desconforto. Foi uma gargalhada calculada, alta o suficiente para chamar a atenção na mesa ao lado, mas discreta o bastante para parecer apenas o deleite de uma família rica e satisfeita. Eu estava sentada sob o brilho opulento dos lustres do Bloco C, um local que cheirava a poder consolidado e contratos governamentais. Era o ambiente natural de Matheus, e principalmente de seus pais, Patrícia e Marcelo. Eles pertenciam àquela velha guarda de Brasília, a que herdou a influência e tratava a cidade como um clube social exclusivo. Eu, para eles, era apenas a esposa quieta, a garota do interior que Matheus tinha pego em um impulso universitário e que nunca tinha realmente entendido as regras complexas de seu jogo. Eu era um passivo social. Patrícia, minha sogra, vestia um vestido que, eu sabia, custava mais do que o meu salário anual na ONG que eu costumava amar. Seus olhos verdes, sempre frios, me mediam como se eu fosse um pedaço de decoração fora de moda. Durante os 5 anos do meu casamento, ela manteve um escrutínio constante, esperando que eu cometesse o erro que justificasse sua intervenção. E naquela noite de 24 de dezembro, ela finalmente conseguiu. Matheus mal conseguia me olhar. Ele parecia um menino lendo um discurso que não havia escrito, um boneco nas mãos de Marcelo, que bebia seu vinho tinto com um sorriso de predador. Luana, Matheus começou limpando a garganta. Nós decidimos que isso não está funcionando. A diferença de expectativas é muito grande. Ele usou a palavra nós, mas estava claro que o nós era ele e seus pais, não eu e ele. Patrícia assentiu, como uma diretora satisfeita com a performance de seu ator. É o melhor, querida, Patrícia murmurou, mas a doçura era falsa, forçada, como o papel de presente rasgado. Matheus está prestes a fechar o contrato com a Prefeitura do Paranoá. Ele precisa de uma parceira que o apoie no nível certo. Uma esposa que entenda a importância de certas alianças. Naquele momento, senti o peso da minha ingenuidade desabar sobre mim. Eles não me viam apenas como inadequada. Eles me viam como um obstáculo, um risco ao futuro financeiro da família. Matheus queria se livrar de mim antes que eu pudesse manchar o negócio de milhões de reais que o esperava. Enquanto a onda de humilhação me atingia, notei o garçom, um rapaz alto com nome na lapela, Afonso Euli, se aproximando para recolher os pratos intocados. Matheus, nervoso, pediu a conta imediatamente. Ele queria que eu fosse embora. Patrícia e Marcelo trocaram mais um olhar de cumplicidade. Eles já estavam planejando a festa de divórcio, celebrando a retomada do controle sobre o filho. Patrícia esticou a mão sobre a mesa, ignorando-me completamente. Não se preocupe, Matheus. Eu pago, ela disse, sorrindo de forma vitoriosa. Um presente de Natal para comemorar seu novo começo. Matheus, aliviado, relaxou no assento, já pronto para me ver sair pela porta e encerrar o drama. Mas antes que Patrícia pudesse pegar a carteira, meus dedos se moveram automaticamente, pegando o pequeno cartão metálico na minha bolsa e colocando-o discretamente sobre a nota. Eu não conseguia falar, mas podia pagar. Afonso, o garçom, pegou o cartão. Sua expressão era profissionalmente neutra, mas quando ele leu o nome impresso e o símbolo discreto da instituição bancária, ele parou. Seu olhar, antes voltado para a tela da maquininha, subiu devagar, encontrando o meu. E então, tudo mudou. Patrícia parou de rir. Afonso engoliu em seco. Aquele pedaço de metal era a única coisa que eles não esperavam que eu tivesse. O silêncio imposto pelo cartão não durou mais do que um piscar de olhos, mas foi o suficiente para congelar Patrícia e Marcelo. Afonso, o garçom, manteve a cabeça baixa ao me devolver o pedaço de metal, mas o respeito contido em seus movimentos era inegável. Patrícia tossiu, quebrando o feitiço, e tentou recuperar o palco. "O que é isso, Luana? Um cartão de crédito promocional?" Ela perguntou, a voz alta e jocosa, tentando diminuir o impacto do momento. Eu não respondi. Não podia dar a ela a satisfação de me ouvir. A dor da humilhação,
que antes me inundava, agora havia secado, deixando apenas um resíduo amargo e uma frieza surpreendente. Apenas peguei minha bolsa, levantei-me e deixei o bloco C sem uma palavra, caminhando pelo luxuoso salão como se estivesse atravessando um campo minado. Mateus não me seguiu. Voltei sozinha para nossa casa no Lago Sul, um apartamento que havíamos decorado, nos primeiros anos, com a energia e o otimismo da juventude. Eu olhei para a sala, para os quadros que eu mesma havia emoldurado, para os livros de arquitetura que Mateus amava. Cada item era uma pequena prova dos meus 5 anos de investimento emocional. Eu havia transformado a casa fria de solteiro de Mateus em um lar. Eu me lembrava da época em que havia abandonado meu trabalho na ONG, minha paixão por causas sociais e ambientais, para ser a esposa de Mateus. Era o que se esperava de mim em Brasília. Que eu fosse a âncora silenciosa, a base estável enquanto ele escalava a montanha de influência da família. Foi um sacrifício, mas que eu fiz por amor e pela promessa de uma vida com ele. E com Rodrigo, nosso filho de 4 anos. Rodrigo dormia agora, pacificamente, no quarto ao lado. Ele era a prova mais doce e concreta do nosso passado. Fiquei parada na porta do quarto dele por longos minutos, sentindo a necessidade urgente de proteger a bolha que eu havia construído. Nos dias que se seguiram ao Natal, Mateus se transformou. Ele não falava sobre o divórcio diretamente, exceto para repetir as frases vazias que seus pais haviam ensaiado. A tensão era uma névoa densa em casa. Ele começou a agir como se eu fosse um peso morto, uma distração. A estratégia de Patrícia se tornou clara. Não apenas se livrar de mim, mas me descredibilizar. Eu o ouvi uma tarde, ao telefone, sussurrando com Patrícia, inventando que eu estava gastando as economias do casal em excesso. Sim, mãe, ela comprou aquela baboseira e o cartão estourou em mais de 10 mil reais este mês. Ele mentiu, a voz cheia de um falso desespero. Eu estava na cozinha, lavando pratos, e nem sequer tremi. Patrícia queria que eu parecesse histérica, irresponsável, ou desesperada. Ela esperava que eu gritasse, que implorasse pelo dinheiro, ou que cometesse um erro que justificasse a pressa de me tirar da equação antes que o contrato do Paranoá fosse fechado. Ela interpretava minha calma inabalável como fraqueza patética. Mas a calma não era fraqueza, era estratégia. Enquanto Mateus me olhava com pena e, estranhamente, com uma ponta de medo, eu sabia que eles tinham a pressa e a mentira. Eu tinha algo muito mais valioso: tempo. E o tempo era exatamente o que eu precisava para finalmente ligar para a única pessoa em Brasília que sabia exatamente o que aquele cartão de metal representava: o Dr. Ricardo. Marquei o encontro com o Dr. Ricardo para a manhã seguinte, usando o pretexto de levar Rodrigo a um parque distante, longe das escutas óbvias de Patrícia. O escritório de Ricardo ficava em um anexo discreto, sem nome, perto da esplanada. Não era o tipo de lugar que Mateus frequentaria. Ele gostava do mármore gritante e dos troféus visíveis. O escritório de Ricardo era silêncio. Quando cheguei, o doutor, um homem de 40 e poucos anos com a sobriedade de quem guarda segredos de Estado, mal levantou a voz. Ele não precisava de introdução. Ele era o curador da minha vida que Mateus nem sequer desconfiava. Luana, ele disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa de metal polido. Devo dizer que fiquei surpreso ao ver seu cartão em circulação. Achei que ele ficaria guardado por mais tempo. Eu assenti. Foi um impulso, um reflexo de autodefesa. Um reflexo caro, mas efetivo. Ele corrigiu, sorrindo de leve. Afonso, o garçom, é filho de um velho cliente nosso. A informação corre rápido em Brasília quando o nome certo é exibido no lugar errado. Aquele cartão de metal não era um cartão de crédito. Era um cartão de acesso, um símbolo de uma fundação fiduciária que minha família havia estabelecido 3 anos antes, após um evento que me deu mais do que tristeza. Me deu independência absoluta. Patrícia e Marcelo estavam apostando contra a esposa de Mateus, a garota da ONG. Eles não sabiam que, financeiramente, eu valia muito mais que todo o conglomerado de empreiteiras deles somado. E, crucialmente, meus ativos eram blindados contra o divórcio. Ricardo deslizou uma pasta fina sobre a mesa.
Seus sogros estão acelerando o processo, certo? Estão usando a narrativa do gasto excessivo? Sim. Mateus até mentiu sobre eu estourar um limite de R$ 10.000. Ele está desesperado para me tirar da jogada antes de assinar o contrato do Paranoá. O Dr. Ricardo folheou a pasta com calma irritante. O contrato do Paranoá é a espinha dorsal de tudo. Se eles perderem o contrato, o castelo de cartas desmorona, e Mateus será o primeiro a ser esmagado. Eles precisam provar que você é a parte irresponsável para garantir que o juiz não congele os bens da empresa como precaução. Neste ponto, o pânico real me atingiu. Não por mim, mas por Rodrigo. Meu filho, ele está seguro? Absolutamente. O seu estatuto perante o tribunal, Luana, é irrefutável, mas Mateus vai tentar a custódia total. Os sogros dele precisam usar Rodrigo como alavanca para garantir sua submissão. Eles o veem como a garantia da herança de Patrícia e Marcelo. Saí do escritório de Ricardo com a sensação de ter voltado para a batalha armada até os dentes. Ao voltar para o Lago Sul, notei a primeira mudança sutil em nossa casa. Os talheres de prata que havíamos herdado do avô de Mateus não estavam no lugar habitual. Mateus agia como se nada tivesse mudado, mas seus olhos estavam agitados. "Onde estão os talheres de prata?" perguntei, no que parecia uma pergunta inocente sobre o jantar. Mateus deu de ombros, sem me olhar. "Acho que a Patrícia levou para polir. Coisa de velho. Mas Patrícia nunca polia nada. Ela pagava alguém para fazê-lo. Ela estava tirando as coisas de valor da casa, preparando-se para limpar os vestígios da minha presença. Eles estavam já despojando a casa. Aquele roubo sutil me deu a certeza necessária. Eles não estavam apenas pedindo o divórcio. Eles estavam planejando um saque, contando com a minha suposta ingenuidade para desviar bens conjugais antes da divisão. Minha calma até então era apenas o prelúdio para o ataque. E o tempo, que eu achei ser meu aliado, estava se esgotando. Eu tinha 24 horas para garantir a proteção de tudo o que era realmente importante. Eu precisava agir antes que Mateus, ou seus pais, desviassem o maior bem que tínhamos: o acesso à informação da empresa dele. O Dr. Ricardo me deu um nome: Felipe. Um contato dentro da Secretaria de Licitações. Eu precisava saber o que estava exatamente em jogo no Paranoá. Se eu quisesse salvar Rodrigo, eu precisava derrubar o castelo deles. A humilhação de Natal seria apenas o primeiro tijolo a cair. A urgência que o Dr. Ricardo havia incutido em mim era um motor frio e implacável. Eu tinha menos de 24 horas antes que Mateus, sob a batuta de seus pais, assinasse aquele contrato no Paranoá, cimentando o futuro de milhões de reais e, ironicamente, garantindo a minha miséria. Eu precisava agir, mas Mateus me pegou primeiro. No dia seguinte, enquanto eu preparava o café da manhã para Rodrigo, Mateus apareceu na cozinha. Ele estava vestindo um terno impecável, a armadura dos homens de negócios de Brasília, mas seu rosto parecia amassado pela culpa. "Luana, precisamos conversar sobre as finanças", ele começou, a voz ensaiada. Eu parei de mexer no chocolate quente do nosso filho, apoiando-me na bancada de mármore. Eu sabia exatamente o que viria. O corte. O cerco financeiro. Ele não conseguia me olhar. Meus pais fizeram uma auditoria informal nas contas. Patrícia notou algumas inconsistências. Dada a situação do divórcio, e para proteger o patrimônio da família de futuras alegações, nós decidimos que o acesso às contas secundárias deve ser suspenso. Suspenso, repeti, saboreando a palavra. Era uma punição, um aviso. Eles esperavam que eu caísse de joelhos, implorando por dinheiro para pagar a escola de Rodrigo ou o supermercado. Eles estavam me privando de ar antes de me jogar ao mar. "Sim, até que o processo termine", ele continuou, falando mais rápido, como se quisesse tirar o curativo de uma só vez. "Você terá uma mesada semanal básica depositada, mas o acesso direto aos cartões e à conta conjunta principal foi bloqueado. É apenas uma medida cautelar, Luana." Ele esperava lágrimas, histeria ou a fúria que Patrícia havia previsto. Ele esperava ver a garota dependente que ele havia moldado ao longo de 5 anos. Mas em vez disso, eu sorri.
Não foi um sorriso largo, mas um levantar de lábios discreto e genuíno, carregado de uma ironia que ele jamais conseguiria decifrar. O choque que ele viu em Patrícia no Natal ressurgiu em seus olhos. A mesada semanal será suficiente para as necessidades básicas? Perguntei calmamente. Ele assentiu, confuso. Sim, para os gastos essenciais. Mas nada de excessos. 10.000 reais por mês, talvez. 10.000 reais. Era menos do que eu gastava em uma única tarde em doações anônimas para minha antiga ONG. Ótimo, eu disse, pegando a caneca de Rodrigo. Eu só preciso garantir que Rodrigo continue na escola bilíngue. Se o valor for suficiente para isso e para a alimentação dele, podemos resolver o resto. Eu tenho minha própria reserva para qualquer imprevisto. A palavra reserva atingiu-o como um tiro inesperado. Ele sabia que eu não tinha um emprego formal há anos, e o que eu ganhava com consultorias pontuais era insignificante para a escala de vida que levávamos. Que reserva, Luana? Ele perguntou, a voz grave, perdendo a compostura. Você não tem acesso a nada. Os pais fizeram um balanço completo. Eu dei de ombros, virando-me para a bancada. Não se preocupe, Mateus. É o suficiente para suprir as lacunas da sua mesada. Dinheiro que estava guardado apenas para emergências. E esta, meu caro, é uma emergência. O rosto dele ficou lívido. Ele sabia que algo estava errado, que o cartão metálico no Natal não havia sido um blefe. Ele percebeu que o cerco financeiro, planejado para me isolar e me forçar à submissão, acabara de falhar. Eles haviam cortado o suprimento de água para alguém que tinha seu próprio poço. Mateus saiu da cozinha sem dizer mais nada. A tensão não havia diminuído. Ela havia se transformado em medo. Um medo que ele direcionou a mim, não a seus pais. Assim que a porta da frente se fechou, sinalizando que ele havia partido para o escritório, senti um alívio gélido. Agora, era o meu momento de agir. Eu estava financeiramente desarmada na superfície, mas a verdade era que meu poço estava cheio. O telefone em minha mão pareceu pesar uma tonelada. Eu tinha que ligar para Felipe, o contato de Ricardo, e entender a mecânica do contrato do Paranoá. Não era sobre dinheiro. Era sobre a alavanca. Se eu pudesse derrubar a base financeira da família de Mateus, eu teria controle total sobre a custódia de Rodrigo. Eu digitei o número, sabendo que a conversa seguinte seria a primeira pá de terra no túmulo da minha vida passada. Felipe atendeu no terceiro toque. A voz dele era baixa e profissional. Felipe, eu sussurrei. Preciso saber exatamente o que está sendo prometido para que o contrato do Paranoá seja assinado amanhã. O Dr. Ricardo disse que vocês têm a minuta interna. Houve um silêncio breve. A minuta, sim. Mas há algo que talvez o Dr. Ricardo não saiba, Luana. O contrato em si é uma fachada. O que está em jogo é muito maior e legalmente muito mais arriscado para seu marido. Meu coração apertou. Se a fachada caísse, Mateus iria junto. Mas eu precisava ter certeza de que essa queda não me levaria para um lugar onde eu não pudesse proteger Rodrigo. O que é? Perguntei, a respiração suspensa. É uma licitação casada. O contrato do Paranoá é o isco. A real moeda de troca é a compra e desapropriação de terras na Fercal. E aí, Luana, não estamos mais falando de milhões de reais, e sim de algo que envolve a própria Patrícia diretamente. Eu olhei para o relógio. O tempo estava realmente se esgotando. Eu não tinha apenas um dia para derrubar Mateus. Eu tinha que derrubar a fonte do poder da minha sogra. E eu tinha a certeza de que ela não hesitaria em me ferir, ou a Rodrigo, para proteger esse segredo. Eu precisava ir até o escritório de Ricardo imediatamente. A Fercal. Essa era a chave que eu precisava. O nome Fercal pairou no ar como um cheiro acre, misturando-se à urgência que me fazia quase voar para o escritório do Dr. Ricardo. No entanto, ele me pediu para esperar. Precisamos da prova incontestável da desapropriação. Não podemos nos mover baseados em um rumor, Luana. Ele me instruiu por telefone, sua voz baixa e firme. E assim, o jogo da paciência começou, transformando o Lago Sul em um palco de Guerra Fria. Mateus não me confrontava mais sobre dinheiro. Agora ele me examinava. Ele me seguia com os olhos enquanto eu fazia tarefas cotidianas, procurando o colapso, a lágrima,
A histeria que provaria a seus pais que eles tinham razão sobre a minha instabilidade. Para frustrá-lo ainda mais, comecei a aplicar o plano da elevação sutil. Com o acesso cortado à conta conjunta, eu não podia mais ser acusada de esbanjar o dinheiro de Mateus, mas eu ainda podia gastar o meu. Um dia, usei meu cartão para comprar um cachecol de lã de alpaca, uma peça de design minimalista que Patrícia adoraria, se não a visse em mim. Custou quase R$ 3.000. No dia seguinte, usei sapatos novos, de couro italiano, que não tinham um logotipo visível, mas cuja costura gritava qualidade superior. Esses pequenos luxos, comprados com o dinheiro que eles pensavam que não existia, eram pregos lentos no caixão da sua narrativa. Patrícia me visitou na quarta-feira seguinte, sob o pretexto de trazer brinquedos de Natal esquecidos para Rodrigo. Ela escaneou a sala e meu novo casaco pendurado na porta. Nova aquisição, Luana? Ela perguntou, o tom casual, mas o olhar era uma lâmina. Sim, estava em promoção. Menti, tomando um gole de café. Eu sabia que ela não acreditaria na mentira, mas não importava. O que importava era que ela não podia provar o contrário. Naquela noite, ouvi Mateus ao telefone no nosso quarto, sussurrando com uma intensidade que nunca usava comigo. Não há nada, mãe. Não há dívidas. A conta da ONG dela de 10 anos atrás está limpa. Ela não tem fundos de investimento conhecidos e a família dela no interior mal tem uma poupança. Ela é a garota que ela sempre foi. Não há um poço de dinheiro. Ele estava investigando. Patrícia o havia ordenado a procurar alavancagem, a achar o erro financeiro que ela pudesse usar para me desqualificar no tribunal. O que eles encontraram foi o buraco negro que o Dr. Ricardo e eu havíamos meticulosamente construído. Eles viram apenas a fachada, a estudante pobre que Mateus resgatou. Eles eram tão cegos pela própria arrogância, tão convencidos de que minha modéstia era natural e não arquitetada, que desconsideravam qualquer possibilidade de riqueza externa. A ideia de que eu tivesse um mentor financeiro ou ativos blindados era absurda demais para a elite de Brasília. A pressão se estendeu para a vizinhança. Os sorrisos frios no clube, as cabeças que se viravam quando eu passava com Rodrigo no carrinho. Eu era o escândalo da semana. Era exaustivo manter a máscara de calma, especialmente quando Patrícia começou a ligar para o meu antigo empregador na ONG, fazendo perguntas capciosas sobre minha ética de trabalho. Minha cabeça latejava todas as noites. Eu dormia poucas horas, e o pouco sono era interrompido por pesadelos de processos judiciais e custódia perdida. Eu estava me esgotando fisicamente, mas a adrenalina me impedia de ceder. Eu precisava ser perfeita, impecável, até o momento em que Ricardo tivesse a prova de Fercal. 2 dias depois, Ricardo ligou. Ele não usou o telefone do escritório. Luana, encontramos a evidência que precisávamos. O negócio da Fercal é real e está sendo usado como garantia para um empréstimo pessoal massivo de Patrícia. Ele disse direto. Mateus vai assinar o contrato do Paranoá amanhã pela manhã. Se ele assinar, ele sela a falência iminente da empresa, e a responsabilidade civil recairá sobre ele. Era a minha chance. A fraqueza de Patrícia era a vulnerabilidade de Mateus. O que eu preciso fazer? Perguntei, a frieza voltando. Você vai entregar a ele uma ordem judicial, não o mandado de divórcio. Ricardo corrigiu. Algo muito mais potente. Nós não vamos pedir o divórcio. Vamos pedir a dissolução cautelar do casamento com bloqueio imediato dos bens empresariais, incluindo o contrato do Paranoá. E você vai garantir que Patrícia saiba disso antes de Mateus chegar ao escritório amanhã. Eu olhei para o relógio. 23 horas. O jogo de espera havia acabado. Eu tinha que transformar a humilhação de Natal em ruína total. E para isso, eu teria que ir à casa deles. Eu precisava garantir que Mateus não chegasse a assinar o que seria seu próprio atestado de óbito financeiro. Mas primeiro, eu teria que enfrentar Patrícia sozinha e informá-la que o seu filho estava prestes a cair no precipício e que a corda que o segurava era a minha. Dirigi até a casa de Patrícia e Marcelo, uma fortaleza modernista de vidro e concreto branco puro, no Lago Sul. O portão abriu-se com um silvo eletrônico,
e eu estacionei meu carro discretamente, sentindo o peso da pasta fina em meu colo. Não era o mandado de divórcio, mas a arma de aniquilação total que o Dr. Ricardo havia me fornecido. A petição de dissolução cautelar. Encontrei Patrícia sozinha na ampla sala de estar, cercada por obras de arte inestimáveis. Ela vestia um conjunto de seda cor de marfim e parecia perfeitamente à vontade em seu império. Ao me ver, seu sorriso se tornou uma linha fina de escárnio. Luana, que surpresa! Pensei que você estaria ocupada procurando um emprego, ela disse, sem se levantar do sofá. A insinuação de que eu era agora uma mendiga era alta e clara. Fechei a porta atrás de mim, eliminando a possibilidade de ouvintes indesejados. Não estou procurando um emprego, Patrícia. Vim apenas garantir que Mateus não cometa um erro irreversível amanhã. Ela riu, uma nota estridente e condescendente. Ele está cometendo o único erro que importa. Deixar você sair da vida dele com muito mais do que merece. Mas não se preocupe. Isso será corrigido no tribunal. Eu caminhei até a mesa de centro, que sustentava uma enorme peça de mármore, e coloquei a pasta ali, entre nós. O gesto foi deliberado. Ela parou de rir quando viu a borda azul do papel timbrado de Ricardo. Esta é uma petição de bloqueio cautelar dos bens empresariais dele, incluindo o contrato do Paranoá. Eu expliquei. Minha voz fria e mecânica. Se ele assinar aquele contrato amanhã, a empresa dele vai à falência em menos de 6 meses. A responsabilidade civil recairá sobre ele, e ele perderá tudo, incluindo a credibilidade que vocês levaram 30 anos para construir em Brasília. O choque atravessou os olhos verdes de Patrícia. Não o choque de uma ameaça vazia, mas o reconhecimento de que eu havia acessado a informação proibida. Do que você está falando? Isso é um blefe. O Paranoá é um negócio sólido. Ela sibilou, mas havia uma fenda na sua armadura. Não é o Paranoá que me interessa, Patrícia, é a Fercal. Eu corrigi, deixando o nome do bairro, que era o cerne de sua transação ilegal de terras, pairar no ar. O ar na sala parecia rarefeito. Patrícia ficou branca. Seu controle se desfez, revelando a mulher desesperada que se escondia sob o verniz social. Ela se inclinou para a frente, as mãos crispadas nas bordas do sofá. Como você sabe sobre isso? Sua voz era um sussurro rouco, o terror finalmente superando sua arrogância. Eu sei que o Paranoá é apenas o isco para cobrir a garantia do seu empréstimo pessoal massivo, aquele que o Dr. Ricardo me disse que você pegou para cobrir dívidas de jogo do Marcelo. Revelei. Se o Mateus assinar amanhã, ele será a garantia. Você vai destruir o seu próprio filho para salvar a si mesma e ao seu marido. Patrícia saltou do sofá, vindo em minha direção com uma velocidade surpreendente. O sorriso dela tinha desaparecido, substituído por uma fúria descontrolada. Sua vadia! Você não sabe com quem está se metendo! Ela gritou, esticando a mão como se fosse me atacar ou arrancar a pasta de minhas mãos. Eu me afastei um passo, mantendo a distância. Estou me metendo com a futura ré em um processo de fraude empresarial. E estou aqui para lhe dar uma escolha, Patrícia. Ou você impede Mateus de assinar o contrato amanhã, ou eu apresento esta petição em Brasília, bloqueando todos os ativos dele e da empresa. Se eu fizer isso, o processo de divórcio começará com uma investigação federal sobre suas atividades na Fercal. O som da chave girando na porta da frente me congelou. Marcelo havia chegado. Patrícia me olhou, o ódio flamejando em seus olhos. Ela sabia que eu não estava blefando. Se eu levasse aquela petição adiante, ela perderia Mateus para a cadeia, e ela própria seria arrastada para a lama da corrupção. O silêncio era tão denso que podíamos ouvir a respiração tensa um do outro. Você não tem coragem, ela conseguiu dizer, forçando a compostura de volta ao seu rosto. Tenho o meu filho, Patrícia. E ele é a única coisa que me importa, eu declarei, antes que Marcelo pudesse entrar totalmente na sala. Eu peguei a pasta e me virei para a porta. Quando Marcelo me viu, seu sorriso predador desapareceu. Ele sentiu o cheiro da catástrofe no ar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, o casaco ainda no braço. Patrícia não o respondeu. Ela mal conseguia piscar. Eu olhei para Marcelo, depois para Patrícia, e então saí pela porta, deixando-os naquele silêncio tóxico.
Eu sabia que Patrícia faria qualquer coisa para recuperar o controle, mas o tempo era curto. Ela tinha apenas esta noite para encontrar uma solução. Eu tinha o bloqueio cautelar, mas Ricardo havia me alertado. O bloqueio era ineficaz se os documentos originais que comprovavam a fraude na Fercal caíssem nas mãos erradas. Eles precisavam estar seguros antes do amanhecer. Eu não podia voltar para a minha casa. Patrícia não iria dormir esta noite, e eu sabia que ela viria atrás de mim. Eu precisava ir a um lugar onde nem mesmo a influência de Patrícia pudesse me tocar. Eu liguei para Ricardo enquanto dirigia, pedindo o código de acesso para a sala de segurança no escritório. Eu passaria a noite ali, com a prova, esperando o sol nascer, sabendo que Mateus estava à beira de sua própria destruição e que eu era a única que poderia salvá-lo, ao preço de destruí-lo primeiro. O código de acesso que Dr. Ricardo havia me fornecido parecia um segredo de Estado. Entrei no anexo do prédio na esplanada, uma área que de dia fervilhava com a burocracia de Brasília, mas que agora estava silenciosa, iluminada apenas por postes distantes. O escritório de Ricardo era no último andar, mas a sala de segurança ficava em um nível intermediário, sem janelas, camuflada atrás de uma porta de aço discreta que parecia parte da parede. Fechei a porta atrás de mim. O ambiente era espartano, uma mesa metálica, um sofá cinza de 2 lugares e uma luz branca fria. Não havia sinal da vida que corria lá fora, apenas o zunido baixo de um sistema de ventilação pesada. O ar ali era limpo, mas não oferecia conforto. Era um bunker, e eu era a guardiã do meu próprio futuro. Coloquei a pasta sobre a mesa e a abri, espalhando os documentos. Não consegui relaxar. A imagem de Patrícia, a fúria descontrolada substituindo o escárnio em seus olhos, voltava à minha mente. Ela era um animal ferido, e animais feridos atacam. Folheei a petição de dissolução cautelar, um documento de 12 páginas de pura frieza jurídica, que detalhava a exigência de congelamento dos ativos empresariais de Mateus. O cerne da petição, e o motivo pelo qual Patrícia havia ficado lívida, era o anexo 3. As cópias da escritura de desapropriação da área da Fercal e a prova irrefutável de que Patrícia usara aquele terreno, que estava sob disputa legal, como garantia para um empréstimo pessoal astronômico. Se o contrato do Paranoá caísse, o banco executaria a garantia. Patrícia perderia tudo e seria exposta publicamente por fraude e corrupção de terras. Eu peguei meu telefone e liguei para Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque. "Você está segura?" Ele perguntou sem preâmbulos. "Sim. Estacionei o carro de forma que não possa ser identificado. E estou na sala. Patrícia sabe. Ela sabe sobre a Fercal. E ela está aterrorizada." Ricardo suspirou no telefone. "Bom, o terror dela é nossa maior arma. Ela vai ter que escolher entre Mateus e a Fercal. Mas não confie nela. Ela pode tentar interceptar você pela manhã. Ou pior, coagir Mateus a assinar o contrato antes do prazo." "Qual é o prazo final?" perguntei, a voz já rouca de cansaço. "O Mateus está escalado para assinar às 9 horas em ponto na secretaria. Se você não protocolar a petição de bloqueio cautelar antes das 8 horas, não teremos a liminar a tempo de impedir a assinatura. Aquele contrato o mata financeiramente, Luana." 9 horas. Eu tinha menos de 8 horas para me mover do bunker até o tribunal e garantir que a petição de 30 páginas fosse protocolada, selando o destino da família. O mais difícil não era o medo da represália de Patrícia, mas a dor de ter que fazer isso com Mateus. Ele era fraco, covarde, mas era o pai de Rodrigo. Eu estava prestes a destruir sua carreira e sua reputação, para que ele perdesse a custódia total que sua mãe planejava forçar. Era um paradoxo cruel. Para salvá-lo de se tornar uma ferramenta dos pais, eu precisava arruiná-lo. Eu encerrei a ligação com Ricardo, sentindo o peso da responsabilidade me esmagar. Olhei para a petição. Ela precisava ser entregue, com a máxima urgência. Naquela noite, na sala fria e silenciosa, não consegui dormir. Não era a ansiedade. Era a certeza fria de que a minha vida antiga terminaria ao amanhecer. E a minha nova vida começaria com um ato de destruição. Eu sabia que Patrícia, neste exato momento,
Estava usando toda a sua influência para tentar descobrir como eu obtive as informações da Fercal. Mas eu estava no ponto cego deles. Quando o sol começou a filtrar pelos edifícios de Brasília, pintando o concreto de um cinza pálido, levantei-me. Era a hora. Peguei a pasta. Eu não estava mais nervosa. Estava determinada. Eu sabia que teria apenas alguns minutos para cumprir a tarefa vital, e que Patrícia estaria esperando em algum lugar. Eu tinha que ser rápida, precisa e invisível. Eu tinha que garantir que a petição chegasse ao juiz antes que Mateus chegasse à mesa de assinatura. Eu não estava apenas indo para um tribunal. Eu estava iniciando a detonação da bomba que eu havia escondido por 5 anos. O divórcio, que deveria ser a minha vergonha, se tornaria a falência deles. E o primeiro passo seria dado assim que eu deixasse a segurança daquele bunker. Eu só precisava chegar ao tribunal, e então enviar a Mateus a mensagem que ele nunca esperava. Eu só precisava chegar ao tribunal, e então enviar a Mateus a mensagem que ele nunca esperava. Saí do anexo na esplanada, no momento exato em que o sol, ainda tímido, começava a quebrar a escuridão sobre a rodoviária. A cidade de Brasília, feita para ser vista de cima, parecia agora plana e vulnerável sob a luz fraca da manhã. O cheiro de asfalto molhado e a urgência do meu próprio pulso eram os únicos sons. Eu tinha cerca de 45 minutos para protocolar a petição. O fórum era a apenas alguns quilômetros de distância, mas o tráfego da manhã, combinado com a minha paranoia crescente de ser interceptada, fez cada metro parecer uma milha. Eu dirigi como um fantasma, atenta a cada retrovisor, ciente de que Patrícia teria mandado alguém me seguir, ou pior, Mateus. Cheguei ao estacionamento público a 4 quadras do tribunal. A segurança era vital. Não me atrevi a estacionar perto demais. Peguei a pasta azul, que agora parecia conter uma tonelada de dinamite, e a segurei firme contra o peito. Antes de me misturar ao fluxo de advogados e oficiais que começavam a entrar no prédio monumental, encostei-me na lateral do carro e forcei-me a rever o anexo 3 uma última vez. Eu precisava ter a prova da Fercal impressa na minha memória. Os documentos eram complexos, cheios de jargão de desapropriação e cláusulas de empréstimo de alto risco. Mas uma coisa estava gritante. Patrícia havia garantido o empréstimo usando o terreno da Fercal, que estava sob disputa, e o contrato do Paranoá seria o pagamento da primeira parcela do refinanciamento. Era a isca perfeita. No entanto, havia um detalhe minúsculo, quase invisível, que eu havia ignorado na noite anterior, focada apenas na fúria de Patrícia. Era um documento de apenas uma página, datado de 3 meses atrás, intitulado Autorização de Movimentação de Capital de Risco. Minhas mãos tremeram ao ler a caligrafia conhecida no rodapé. Mateus. Ele havia assinado, como CEO da empresa de seus pais, uma cláusula que autorizava a transferência de 20 milhões de reais da conta da empresa para cobrir despesas operacionais urgentes, ligadas diretamente à aquisição do terreno da Fercal. Terreno este que não era da empresa, mas de Patrícia, e que estava sendo usado como garantia de dívidas de jogo de Marcelo. O Mateus que eu conhecia, o garoto fraco e hesitante que parecia um fantoche nas mãos de seus pais, estava ali, em tinta preta e fria, participando ativamente da fraude. Ele não era apenas uma vítima. Ele era um cúmplice voluntário, acobertando as atividades ilegais de seus pais. O contrato do Paranoá não era um erro que o destruiria. Era o passo final do plano que ele havia ajudado a construir, garantindo a solidez do esquema e, em troca, sua ascensão dentro da hierarquia de poder da família. O choque foi avassalador. Não era o susto da perda ou da ameaça, mas a constatação brutal da traição final. Ele sabia que a empresa estava falida. Ele sabia sobre a Fercal, e ele concordou em ser o bode expiatório e o executor. Tudo isso para me chutar para fora e cimentar seu lugar. A dor que eu sentia desapareceu, substituída por uma clareza fria e impiedosa. Eu estava prestes a salvar um covarde da cadeia, mas ele não merecia salvação. Ele merecia a queda. O relógio marcava 7h10. O tempo estava correndo. Eu dobrei o anexo 3, sentindo a dureza do papel. A Luana, que havia entrado naquele carro na noite de Natal,
humilhada e ingênua, havia morrido no bunker. Agora, eu era a guardiã de um segredo que detonaria a elite de Brasília. Olhei para a rua que levava ao tribunal. Eu tinha que ser a primeira a chegar. E eu sabia exatamente o que Matheus estaria fazendo às 8h30, antes de sua assinatura fatal. Ele estaria na casa de Patrícia, recebendo suas instruções finais. Era a hora de virar o jogo de forma irreversível, e eu tinha que ter certeza de que o documento chegasse às mãos certas no tribunal, para que Patrícia não tivesse tempo de reagir. Mas eu precisava de mais do que o bloqueio. Eu precisava de uma confissão, ou pelo menos, um registro. E para isso, eu precisava do último aliado que Patrícia e Matheus menos esperavam, o Dr. Ricardo. Eu não podia mais adiar. A petição seria protocolada, mas antes, Matheus teria que receber minha mensagem final. O choque da descoberta tinha sido tão físico quanto o tapa que Patrícia havia me negado. Não era o Matheus fraco que eu estava prestes a salvar. Era um criminoso, um participante ativo na fraude que destruiria a empresa, e por extensão, sua reputação. A dor que senti não era pela perda do amor, mas pela destruição da última ilusão que eu mantinha sobre o pai de Rodrigo. O relógio marcava 7h15. Não havia mais tempo para sentimentalismos. Disquei o número do Dr. Ricardo enquanto caminhava rapidamente pela calçada, misturando-me aos poucos transeuntes que chegavam ao fórum. Dr. Ricardo, sou eu. Preciso de um favor de extrema urgência. Murmurei, mantendo o telefone colado ao ouvido. Não posso protocolar isso pessoalmente. Vou ser rastreada. Você pode enviar um de seus associados para me encontrar na entrada da segurança agora, e ele precisa da autorização para protocolar em meu nome. Eu tenho tudo pronto, mas acabei de encontrar um anexo que muda tudo. O que você encontrou? A voz de Ricardo era profissional e tensa. O Matheus é cúmplice. Ele assinou a autorização de movimentação de capital de risco de 20 milhões de reais, tirados da empresa para cobrir a garantia de jogo do Marcelo. Ele sabia da Fercal. Ele não é uma vítima. Ele é o executor do plano. Revelei, a voz surpreendentemente estável. Houve um segundo de silêncio do outro lado. Isso é ouro, Luana. Não apenas bloqueia, mas inicia uma investigação criminal contra ele. Não apenas civil. Exatamente. O documento está no anexo 3. Envie alguém, rápido. Eu preciso de 5 minutos antes de entregar a pasta. Insisti. 10 minutos depois, um jovem de terno cinza, com a face de quem não dormia há dias, aproximou-se de mim na entrada do fórum. Troquei a pasta azul pela pasta idêntica que ele segurava, que já continha a procuração para protocolar o bloqueio em meu nome. Ele assentiu e sumiu na multidão. Agora, eu tinha o caminho livre para a detonação. Olhei para o relógio digital no meu carro. 7h35 da manhã. Matheus estaria chegando à casa de Patrícia em minutos. Eu tinha que garantir que eles estivessem no meio do caos quando o bloqueio cautelar chegasse. Liguei para o telefone fixo da casa de Patrícia. Sabia que ela atenderia. No terceiro toque, Patrícia atendeu. A voz áspera e impaciente, como se tivesse passado a noite arquitetando uma vingança. Luana, se você ligou para repetir as ameaças de ontem, estou ocupada. Ela sibilou. Não, Patrícia. Liguei para avisar que o Dr. Ricardo está protocolando neste exato momento a dissolução cautelar. Vocês têm menos de 40 minutos para impedir Matheus de assinar aquele contrato. Patrícia soltou um ruído inarticulado de fúria e descrença. Você não teria coragem. Coragem é o que me falta agora, Patrícia. O que me resta é a necessidade de proteger meu filho. E para isso, o Matheus precisa entender a extensão da armadilha que vocês construíram para ele. Eu esperei a respiração dela se normalizar, deixando a tensão se acumular. Então, lancei a flecha mais envenenada que eu tinha, usando a informação técnica que Matheus jamais imaginaria que eu soubesse, cumprindo o plano que Ricardo e eu tínhamos discutido para dar o golpe final. A propósito, Patrícia, eu disse com uma frieza que mal reconheci como minha. Você deveria se preocupar menos com o Matheus assinando amanhã e mais com a renovação da licença ambiental 314. Se você não conseguir renová-la até o fim da semana,
Todo o contrato daquela nova adutora de água que o Marcelo tanto se orgulha em Águas Claras vai cair. E isso, eu garanto, fará o Paranoá parecer um troco de bala. O silêncio que se seguiu foi o mais gratificante que eu já havia experimentado. Patrícia não estava chocada com o divórcio, mas sim aterrorizada por saber que eu estava 10 passos à frente em seu próprio jogo de poder em Brasília. Eu não era mais a esposa ignorante. Eu era uma oponente com acesso a segredos de Estado. Como você sabe da 314? A voz dela estava embargada pelo terror. Apenas sei, Patrícia. Assim como sei que Mateus é mais cúmplice do que você o fazia parecer, retruquei. Se a 314 cair, ele será o primeiro a ser investigado, não você. Ele assinou a autorização de movimentação de capital que o Dr. Ricardo tem agora. Pense no que você vai dizer a ele quando ele chegar em sua sala de estar em 10 minutos. Desliguei antes que ela pudesse responder, cortando o ar cheio de pânico. A humilhação de Natal estava paga com juros. Agora, o bloqueio cautelar estava em movimento. Mateus e Patrícia estavam em rota de colisão. Eu sabia que Patrícia tentaria impedir Mateus de sair de casa. Talvez até o sequestrasse em pânico, mas era tarde demais. O sistema judicial de Brasília estava prestes a enviar a primeira notificação formal, e essa notificação chegaria ao e-mail corporativo de Mateus em minutos. Eu só precisava esperar que a mensagem chegasse. E quando chegasse, Mateus finalmente veria que o garçom no Natal havia sido o menor de seus problemas. Eu me afastei do fórum, ignorando a crescente pressa matinal, e entrei no meu carro. O relógio marcava 7h40. Eu havia entregado a bomba, e agora só me restava aguardar a detonação. A frieza que me envolvia era uma armadura necessária. 30 minutos depois, meu telefone vibrou. Era Dr. Ricardo. "Está feito, Luana", ele disse, sem a formalidade habitual. Sua voz carregava um misto de alívio e excitação. O bloqueio cautelar foi protocolado às 7h45. A notificação jurídica automática disparou para o e-mail corporativo de Mateus às 7h55. Ele não assinou. Ele sequer chegou à Secretaria de Licitações. Respirei fundo, o ar parecendo mais leve. E Patrícia? Caos total. Patrícia não conseguiu pará-lo fisicamente a tempo. Mas Mateus viu a notificação no carro, a caminho da reunião. Pelo que soubemos, a primeira coisa que ele fez foi ligar para o nosso escritório exigindo explicações. Ele está em pânico, percebendo que acabou de ser cortado da árvore genealógica de privilégios. E o pior, ele sabe que você fez isso. O Mateus fraco estava pagando pelo Mateus cúmplice. Eu não sentia pena. Agora, a parte 2, eu disse, voltando ao tom frio e profissional que eu havia adotado desde o Natal. O divórcio. Ricardo marcou nosso encontro para o meio-dia. Ele queria aproveitar o pânico gerado pelo bloqueio cautelar para introduzir o pedido formal de divórcio, mas de uma forma que fosse, superficialmente, conciliadora. Eles estão esperando uma guerra total. Vamos entregar o oposto, ele explicou, enquanto eu me sentava em seu escritório naquela tarde. Vamos protocolar um pedido de divórcio consensual, mas com um aditivo que você assinou na fundação há 3 anos, o Acordo de Separação de Bens Empresariais. Eu assenti. Este era o golpe de misericórdia. O Acordo de Separação de Bens Empresariais, assinado após a transferência da herança de minha família para a Fundação Blindada, era o meu seguro. Ele protegia meus ativos do divórcio e, crucialmente, protegia Rodrigo de qualquer eventual falência futura de Mateus. Ricardo deslizou uma nova pasta, ainda mais grossa que a primeira, sobre a mesa. O bloqueio cautelar parou o Paranoá. Este documento aqui vai paralisar a espinha dorsal dos negócios de Patrícia e Marcelo. Eles passarão os próximos dias tentando entender como um divórcio amigável pode arruiná-los. Ele abriu a pasta e apontou para a folha de rosto, o logotipo do meu holding fiduciário, discretamente impresso no cabeçalho. "Lembra-se daquele restaurante onde Mateus pediu o divórcio no Natal, o Bloco C?" perguntou Ricardo. Eu assenti. A imagem dos lustres e do riso condescendente de Patrícia retornando com força. O Bloco C, onde está o complexo de escritórios que abriga o quartel-general da empresa de Mateus, e o escritório central de Patrícia e Marcelo, mudou de propriedade há 2 anos.
Sua fundação o comprou e o colocou sob uma empresa de fachada sediada em Luxemburgo, mas gerida por mim. Seus sogros são inquilinos do seu holding, Luana. O choque foi tão profundo que senti a garganta secar. Eles não apenas me subestimavam financeiramente, eles literalmente trabalhavam sob o meu teto. Eles pagam o aluguel para você? Perguntei, quase engasgando. Religiosamente, em dia, Ricardo confirmou, um sorriso frio nos lábios. E tem mais. A principal licença de software de gestão de dados que regula as licenças ambientais e de construção deles em Brasília, incluindo a famigerada licença 1314, que você usou contra a Patrícia esta manhã. O criador e proprietário intelectual deste software, desde o ano passado, é uma subsidiária da sua fundação. Patrícia e Marcelo não podiam se mover em Brasília sem o meu software e a minha licença. Eu não era apenas uma oponente. Eu era a infraestrutura silenciosa que sustentava o império deles. Eles tentaram me cortar da vida de Mateus, mas eu era a raiz da qual eles dependiam para respirar. Eles vão descobrir isso quando o pedido de divórcio for anexado ao bloqueio cautelar, eu disse, sentindo a plenitude da vingança. Vão descobrir que o divórcio não é amigável. Ricardo concordou, fechando a pasta. É um despejo em massa. Saí do escritório sabendo que a humilhação de Natal não seria a minha ruína, mas a deles. Eu tinha os talheres de prata roubados, a custódia do meu filho garantida, e agora, a certeza de que Patrícia e Marcelo ficariam de joelhos, não para mim, mas para o meu advogado, implorando para que o aluguel fosse renovado. O jogo havia terminado. A queda deles começaria com a interrupção da energia elétrica e a recusa da renovação da licença do software. A Justiça de Brasília, lenta e burocrática, estava prestes a lhes dar a dose de realidade que eles tanto mereciam. Mas enquanto eu dirigia de volta para o Lago Sul, senti um peso no peito. A batalha estava ganha, mas a guerra por Rodrigo ainda não havia acabado. Mateus, o cúmplice, ainda era o pai dele. E eu sabia que, mesmo na ruína, Patrícia tentaria um último desesperado movimento. Eu tinha que estar preparada para a próxima e última jogada deles. Eu tinha que estar preparada para a próxima e última jogada deles. O caos não levou muito tempo para se manifestar. Não houve gritos ou telefonemas raivosos, o que me surpreendeu inicialmente. A retaliação da elite de Brasília era sempre silenciosa, feita através de intermediários e de um silêncio social sufocante. De volta ao meu apartamento no Lago Sul, fiz café e esperei. 30 minutos depois, Dr. Ricardo me ligou, sua voz séria e cheia de informações fresquinhas. O efeito dominó é exatamente o que esperávamos, Luana. Ele começou. Patrícia tentou mover Mateus para o escritório temporário dela, fora do bloco C, para que ele pudesse, em tese, ignorar o bloqueio cautelar. Mas quando tentaram logar no sistema de gestão de dados para acessar as minutas do Paranoá, o acesso foi negado. O software de licenciamento. A licença 314 não era o único ponto de pressão. Eles perceberam? Perguntei, meu coração batendo calmamente. Ainda não. Eles acham que é um problema técnico no sistema ou que a secretaria cortou o acesso, mas o pânico é real. Marcelo ligou para mim, exigindo saber a razão do despejo do escritório deles no bloco C. Ele usou a palavra despejo, Luana, mesmo que o pedido formal de rescisão de aluguel ainda esteja em análise. A ironia era quase doce demais. O bloco C, o monumento à arrogância deles, era meu. Eles descobriram que são meus inquilinos, eu murmurei, processando o quão absurdo era que eles tivessem trabalhado por 2 anos sob o meu teto. Eles descobriram que o pequeno holding de fachada, que gerencia o prédio, é, na verdade, uma subsidiária da sua fundação fiduciária. Ricardo corrigiu. Eles estão apavorados. Patrícia não está com raiva, Luana. Ela está em pânico silencioso, porque está percebendo que você não é apenas rica. Você é a controladora silenciosa da infraestrutura da qual a fortuna dela depende em Brasília. Ela não consegue se mover sem o seu software, e ela não consegue trabalhar sem o seu prédio. Eu fechei os olhos. A humilhação que Patrícia havia me imposto no Natal era um grão de areia perto da ruína que eu acabara de impor. Mais tarde, enquanto eu preparava Rodrigo para dormir,
Meu telefone vibrou com uma notificação de mensagem de texto de um número desconhecido. Eu sabia que era ela. Você tem o que quer. Mantenha Rodrigo longe disso. Temos que conversar. Eu pago o que for preciso. A Patrícia que enviou aquela mensagem não era a rainha de gelo do Lago Sul, mas uma mulher desesperada e ferida, vendo seu império desmoronar. Ela não ofereceu uma ameaça. Ofereceu dinheiro, implorando por uma chance de negociação. Eu não respondi. Naquela noite, eu deitei ao lado de Rodrigo em sua cama, observando a escuridão ceder à luz da lua. Pela primeira vez em meses, não havia mais ansiedade. Apenas uma dignidade retomada e a certeza de que Rodrigo estava seguro. O dinheiro estava blindado, os bens da família Mateus estavam congelados e o poder de Patrícia estava paralisado. Mas a vitória era agridoce. Olhei para a mesinha de cabeceira onde estava uma foto de Mateus e eu, sorrindo, antes de Brasília ter nos engolido. Eu tinha destruído o homem, o marido, para proteger meu filho. Eu sabia que Mateus não ficaria parado. Ele havia se revelado um cúmplice, mas ainda era o pai de Rodrigo, e o choque da falência iminente o transformaria. Ele havia perdido o poder, o dinheiro e o prestígio. Ele estava nu. E um homem nu e desesperado, sem nada a perder, era a ameaça mais perigosa que eu teria que enfrentar no tribunal. A guerra do divórcio estava prestes a começar, e eu sabia que ele faria qualquer coisa para reaver a custódia de nosso filho, nem que fosse apenas para se vingar de mim. O último ato ainda estava por vir. Eu só precisava esperar a primeira notificação oficial do tribunal bater à porta de Mateus, e eu estaria pronta. A última jogada deles, eu sabia, não seria no tribunal, nem em uma tentativa de me roubar fisicamente, mas em uma mesa de negociação, forçada pela paralisia de seus negócios. Dr. Ricardo agendou o encontro para o final daquela semana, em um complexo de escritórios que não pertencia a mim nem a eles. Um território neutro que cheirava a café forte e acordos assinados em silêncio. Eu não estava nervosa. A ansiedade havia sido substituída por uma satisfação sombria e resoluta. Patrícia e Marcelo chegaram atrasados, um sinal claro de que tentavam recuperar algum resquício de controle. Patrícia vestia o mesmo tipo de vestido impecável de seda, mas seus olhos estavam cansados e o verde parecia embaçado pela tensão. Marcelo, sempre arrogante, estava incomumente silencioso, como um predador que havia perdido os dentes. Mateus não estava presente. O Dr. Ricardo havia imposto que as negociações preliminares fossem feitas apenas com os chefes da empresa e seus advogados, enquanto Mateus lidava com a primeira fase do bloqueio cautelar e as duras perguntas de seu próprio conselho. Luana, Patrícia começou, a voz ensaiada, tentando encontrar o tom condescendente de outrora, mas falhando miseravelmente. Nós sabemos que você fez o bloqueio. Não vamos questionar sua perspicácia. O que você quer? Dinheiro? Nomeamos um preço. Eu sorri para Patrícia, não com escárnio, mas com a calma de quem segura todas as cartas. Não quero dinheiro, Patrícia. O dinheiro que eu tenho está seguro e é muito mais do que vocês jamais faturaram. Eu disse, mantendo minha voz baixa e clara. O que eu quero é o futuro de Rodrigo. E para isso, eu preciso da garantia de que ele não herdará a falência moral e financeira que vocês construíram. Ricardo assumiu a palavra, deslizando um novo pacote de documentos sobre a mesa. A proposta é simples e não negociável, ele explicou, dirigindo-se aos advogados deles. Minha cliente aceitará um divórcio consensual e retirará a petição de bloqueio cautelar, que paralisa o Paranoá, e as ações relacionadas à licença 314. Em troca, ela exige a criação de um comitê de governança estratégica dentro da empresa de vocês. Patrícia franziu a testa. Um comitê? O que é isso? Eu respondi diretamente. Sou eu. Eu assumo o controle operacional de todas as decisões estratégicas da empresa que envolvam licenciamento, desapropriação e movimentação de capital acima de R$10.000. Mateus será afastado de qualquer cargo de gestão com acesso a licitações. Em essência, Patrícia, vocês continuarão a trabalhar, mas sob o meu teto no bloco C e sob minhas regras de ética. Patrícia estava lívida. Você quer nos controlar? Eu quero garantir a continuidade dos negócios de forma legal, evitando que Mateus responda criminalmente pela fraude da Fercal.
já que, como sua esposa, seria um desastre para mim e para Rodrigo. Eu sou a única que pode salvar a empresa de vocês da ruína total, eu revelei. Eu sou a sua garantia. Marcelo, que estava calado, finalmente falou, sua voz rouca e derrotada. E se nos recusarmos? Se recusarem, eu respondi friamente. O bloqueio cautelar se torna permanente. O despejo do bloco C é imediato. A licença 314 é revogada. E todas as ações relacionadas à Fercal serão entregues à Procuradoria, com o nome de Mateus no topo da lista de réus. O Mateus de vocês irá para a cadeia por anos, e eu terei a custódia total e irrefutável de Rodrigo. Patrícia olhou para Marcelo. Eles estavam de joelhos, não por amor ao filho, mas pelo medo de perderem tudo. Eles concordaram em assinar. A humilhação estava completa. O divórcio foi finalizado semanas depois, rápido e silencioso. Mateus aceitou o consensual, perdendo a guarda primária de Rodrigo e mantendo apenas visitas supervisionadas. Ele estava quebrado, sem a proteção dos pais, sem a empresa e sem a esposa que ele achava que o estava arrastando para baixo. Ele finalmente era o homem pobre que seus pais temiam que ele se tornasse. Eu não o vi chorar, nem implorar. Ele apenas me olhou no tribunal com uma incompreensão fria, percebendo que a garota do interior não era um passivo, mas um ativo silencioso que havia comprado o jogo inteiro. Hoje, minha vida em Brasília é diferente. Eu me mudei para uma casa menor, mais aconchegante, longe do Lago Sul, focada em Rodrigo. Patrícia e Marcelo ainda trabalham, mas sob a supervisão implacável do comitê de governança que eu dirijo através de Ricardo. Eles são meus funcionários, meus inquilinos, forçados a operar de forma limpa e sustentável, o que é, ironicamente, o que eu sempre quis. Eu não me tornei uma rainha vingativa. Eu me tornei a guardiã silenciosa. A vingança, eu percebi, não estava no dinheiro que eu podia pegar, mas no controle que eu exercia. Eu usei minha riqueza e minha mente para proteger meu filho de uma família tóxica, transformando a humilhação do Natal no palco da minha maior vitória. Eu recusei o papel de vítima, comprei o tabuleiro de xadrez e fiz as peças se moverem a meu favor. Eu olhei para o cartão de metal em minha carteira, não mais como um símbolo de choque, mas como a chave para a paz. Eu não precisava do riso deles para saber meu valor. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Luana. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir. E que Deus abençoe seu caminho.